Meconércia. Mecânica do controle da inércia. É possível controlar a inércia? Sim. Nesta primeira videoaula do Arqueiro 1, vou apresentar a parte introdutória da teoria de física chamada meconércia, que é a teoria da mecânica do controle da inércia. A ideia básica por trás da técnica do controle da inércia é a aceleração para fora de uma curva. E é isto que o símbolo do arco e flecha representa nesse contexto. Este símbolo. O arco, uma curvatura, um movimento curvo, a seta ou a flecha, aceleração para fora da curva. Esta imagem representa com grande clareza a ideia básica da técnica do controle da inércia. Mas temos uma imagem melhor. Esta. Esta é a imagem ou símbolo do arqueiro, o arqueiro 1. Logo veremos que a linha ondulada sobre a seta alongada não é apenas artística. Para controlar a inércia, o móvel precisará se deslocar através de trajetória ondulatória. Vamos então agora à apresentação propriamente dita da técnica. Sendo uma técnica de tração, a meconércia cinética ou subtração meconercial apenas modula o deslocamento do corpo, avião, nave espacial ou partícula, produzido pela impulsão, seja por foguetes ou por qualquer outro meio, ou seja, modula esta em trajetória ondulatória. Isto é, a técnica de controle da inércia não é propulsão, ela é uma técnica de propagação. Através da meconércia cinética, para controlar a própria inércia, o corpo ou partícula se deslocará realizando um movimento ondulatório, propagando-se, portanto, assim como se propaga a energia, através de ondas. Essa ondulação na trajetória se processa transversalmente a trajetória, ou seja, a nave, corpo ou partícula, se move para cima e para baixo em movimentos de sobe e desce, enquanto se desloca longitudinalmente, e dessa forma, a trajetória será uma ondulação. Esta ilustração é um gráfico em escala de uma sequência de 4 estágios em subtração meconercial. Percebam a forma senoidal da ondulação. O tamanho original da planta de desenho, 90 por 190 cm. Escala, 1 cm igual a 2 metros. O primeiro estágio tem um raio de 20 metros. O primeiro estágio é aqui. A extensão do primeiro estágio, 44,674 metros. É daqui até aqui. A dimensão real dessa sequência de 4 estágios seria de 180 metros por 380 metros, considerando toda a planta. E mais uma vez, percebam o formato senoidal da onda. E, como é evidente, o comprimento de cada onda, ou de cada curva na onda, aumenta a cada estágio. Aqui são 4 estágios iniciativos, ou meconerciais. Eles aumentam a extensão a cada curva. Cada curva é um estágio, uma trajetória. Mas por que um corpo ou partícula precisa realizar movimentos de ondulação na trajetória para controlar a inércia? Como isso vai possibilitar que, por exemplo, uma nave em aceleração controle a própria inércia? Bom, para respondermos isso, primeiro precisamos entender melhor o que é inércia. Inércia é aquela força que se sente quando você acelera o carro e sente seu corpo pressionado contra o banco. Inércia também é a força que se sente quando você freia o carro e seu corpo se projeta para frente, contra o cinto de segurança. E ainda é a força que se sente quando você faz uma curva com o carro e seu corpo
tende a se projetar para a lateral, para fora do carro. Mas isso parece pouco. Precisamos falar de situações mais extremas para entender melhor a inércia. Por exemplo, quando a 100 km por hora um carro bate, ele se amassa e às vezes as pessoas são arremessadas para fora. Isso acontece porque a tendência dos corpos dos passageiros e da própria massa do carro é continuar em movimento de 100 km por hora. Se não existisse inércia, não haveria incidentes de trânsito e não haveriam mortes. Mas ainda há outros exemplos. Uma queda, por exemplo, de uma altura de 10 metros, se uma pessoa cai, a velocidade de impacto será de 14 metros por segundo, ou seja, 50,4 km por hora, o que é suficiente para matar a pessoa no impacto. Isso porque a força de atração da Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, ou seja, um G, como é conhecido. Uma queda de uma altura de 100 metros, por exemplo, a velocidade na hora do impacto será de 44,27 metros por segundo, o equivalente a 159,37 km por hora. Tudo isso com uma força de atração de uma aceleração de 1 G. Outro exemplo. Um avião de caça, por exemplo um F-15, que tem uma capacidade de aceleração de cerca de 12,631 metros por segundo ao quadrado, o que é equivalente a apenas 1,288 G. Mas pode alcançar uma velocidade de Mach 2,5, que é 2 vezes e meia a velocidade do som no ar, ou seja, cerca de 828,88 metros por segundo, 2.984 km por hora. O que, numa colisão com um obstáculo imóvel, seria como um impacto de uma queda de uma altura de 35.053 metros. Claro, se não houvesse a resistência do ar, e a gravitação não diminuísse com a altitude. Se o carro do exemplo anterior bater a 100 km por hora e amassar só 2,5 metros, a força G que o esmagaria seria de apenas 62,988 G, ou seja, uma aceleração negativa de 617,283 metros por segundo ao quadrado, o que é mais do que suficiente para destruir o carro e matar os passageiros. No caso do avião de caça F-15, ou outro avião capaz de alcançar a grande velocidade, numa colisão a uma velocidade de 2.984 km por hora e o caça amassar só 15 metros, a força G no momento do impacto seria igual a 9.347,711 vezes a aceleração da gravidade terrestre, ou seja, 9.347 G. No caso de uma manobra de curvatura, quanto maior a velocidade, maior deverá ser o raio da curva. Um avião que pode chegar a 2.984 km por hora, por exemplo, o raio mínimo de curvatura seria aquele equivalente a uma força G igual a 10, pois o corpo humano pode resistir a uma força de até 10 G, mais ou menos, com alguma dificuldade. Por isso, os pilotos de avião de caça precisam usar roupas especiais para manter o sangue no corpo bem distribuído. Caso contrário, ele desceria todo para os pés, o que daria um raio de curvatura para uma velocidade de 2.984 km por hora de 7.010 metros, mais de 7 km. Menos que isso mataria o piloto. Em velocidades mais comuns para aqueles que não são pilotos de avião, e sim motoristas de carro, a uma velocidade de 100 km por hora, por exemplo, a força G para um raio de curva de 150 metros seria de apenas 0,525 G. Mas que isso faria o carro derrapar e sair para fora da curva. Mas se o carro se agarrasse na estrada, a força máxima suportada pelo corpo humano seria de 10 G, o que permitiria que uma curva de 100 km por hora tivesse apenas 7,87 metros de raio. A 10 km por hora, apenas 7,87 centímetros. E a 50 km por hora, 1,968 metros. Assim, fica evidente como uma batida de carro, uma voltinha de avião ou uma queda podem ser mortais. Isso se deve à inércia. Isso também vale para o oposto, ou seja, não para o caso de arrancadas muito bruscas, não só para paradas muito bruscas. Por esses motivos, portanto, é que precisamos controlar a inércia.
E veremos que, com a possibilidade viável de uma técnica para o controle da inércia, novas e fantásticas conquistas serão possíveis, tais como a construção de aviões de altíssima performance, espaçonaves muito mais velozes e funcionais em termos de manobra, carros que podem, em altas velocidades, bater sem amassar e sem causar acidentes, e muito mais, como por exemplo, aceleradores de partículas muito mais potentes. Mas isso não é tudo. Se uma nave espacial precisasse alcançar uma velocidade muito alta, como 10% da velocidade da luz, cerca de 30.000 km por segundo ou 108 milhões de km por hora, acelerando a uma taxa suportável pelo corpo humano a longo prazo, 1G, 9,8 metros por segundo quadrado, essa velocidade seria alcançada somente entre 850,34 horas ou 35,43 dias, o que é muito tempo. Então, se torna necessário acelerar com mais intensidade, levando em consideração que o corpo humano não suporta por muito tempo acelerações maiores do que 1G, e por pouco tempo maiores do que 10G. Imagina uma nave capaz de acelerar 1 milhão de metros por segundo ao quadrado, ou seja, 1000 km por segundo ao quadrado, o que equivale a 102.040,8 G, o que é 1120 vezes maior do que a aceleração negativa que um carro sofreria ao bater a 100 km por hora contra um obstáculo imóvel. Tal aceleração, 1000 km por segundo quadrado, seria como arrancar violenta e abruptamente, assim como faz um OVNI. E assim como a nave Enterprise de Star Trek também o faz. E mataria esmagada, quase instantaneamente, qualquer possível tripulação, sem contar que até o próprio material de que a nave fosse construída não suportaria tal aceleração, e a própria nave se esfacelaria. É por isso que a nave Enterprise de Star Trek utiliza os fictícios amortecedores inerciais. Mas no caso da meconércia, isso não é ficção, como veremos durante o estudo da meconércia. Mas isso ainda não é tudo. Uma nave que pudesse acelerar 1000 km por segundo ao quadrado alcançaria a velocidade de 10% da velocidade da luz em apenas 30 segundos. E como uma nave dessa realizaria uma manobra de curvatura na trajetória? Certamente não adiantaria de muita coisa se, apesar de conseguir alcançar uma velocidade tão estupenda quanto 10% da velocidade da luz, ela tivesse que quase parar para poder realizar uma curva. Caso contrário, a força G resultante da curvatura chegaria a, digamos, 102.040,8 G. Isso com um raio de curvatura de 900.000 km, o que é 1,293 vezes maior que o raio do Sol. Então, como fazer para que essa maldita nave possa arrancar acelerando a 1000 km por segundo ao quadrado e fazer curvas em velocidades que gerariam uma força G igual até 102.040,8 G, por exemplo, sem que esta força se abatesse sobre a nave e seus tripulantes? Bom, meus amigos, é aí que entra a meconércia cinética. Só para lembrar, a meconércia cinética é o princípio de controle da inércia, sendo o segundo postulado da meconércia, e apresenta a subtração meconercial. Existe ainda a supertração, a hipotração, a hipertração, sendo que a subtração é a versão mais fraquinha ou modesta da tração meconercial do controle da inércia. Mas é por ela que vamos começar. Pois bem, para começar, na subtração meconercial, a nave, que pode chegar a desenvolver uma aceleração de 1000 km por segundo ao quadrado, não acelera desde o início nessa taxa, e sim inicia a arrancada a 980 metros por segundo ao quadrado, ou seja, 100 G. Para neutralizar a reação inercial da aceleração, ou força G, digamos assim, tanto em linha reta quanto em linha curva, a meconércia cinética imprime movimento ondulatório à trajetória da nave. No início, a primeira curva tem um raio de 20 metros, sendo a velocidade de curvatura no início de 140 metros por segundo. Então, velocidade de curvatura ao quadrado dividido por raio igual à aceleração permitida para fora da curva. 140 ao quadrado dividido por 20 igual a 980 metros por segundo ao quadrado, equivalente a 100 G.
Veja a ilustração gráfica do primeiro estágio em subtração mecanical. Aqui, no instante zero, a velocidade de curvatura, VC, velocidade de curvatura, é 140 metros por segundo. Ou seja, no instante zero, o móvel já está animado de 140 metros por segundo de velocidade. Ou seja, antes desse instante zero, houve outro instante em que a nave acelerou normalmente. Então, o instante zero conta a partir daqui. Então, a 140 metros por segundo, a nave, avião, partícula, ou corpo que for que estiver realizando esse processo com toda a inércia, vai realizar essa curva, um raio de 20 metros. E essa curvatura, nessa velocidade, com esse raio, vai gerar uma aceleração centrípeta de 980 metros por segundo ao quadrado, o que dá uma força centrífuga, que é uma força de dentro para fora da curva, de 980 metros por segundo ao quadrado. Então, o móvel vai acelerar para fora da curva, ou seja, de dentro para fora da curva, na mesma taxa que a força centrífuga, 980 metros por segundo ao quadrado. A FC, aceleração para fora da curva, 980 metros por segundo ao quadrado. Então, com essa velocidade de 140 metros por segundo, constante, nesse raio de 20 metros, numa curvatura de 90 graus, o período de curvatura vai ser de 0,2244 segundos. E durante esse período, o móvel acelera para fora da curva, a 980 metros por segundo ao quadrado. E a reação dessa aceleração a 980 metros por segundo ao quadrado para fora da curva se dá de fora para dentro da curva, que é o oposto do sentido da força centrífuga, que ocorre de dentro para fora da curva. Então, a força centrífuga vai neutralizar a reação da aceleração para fora da curva. E, realizando essa curvatura de raio 20 metros, com essa velocidade constante de 140 metros por segundo, o móvel, ao acelerar para fora da curva a 980 metros por segundo ao quadrado, vai descrever essa curvatura resultante, essa segunda curva aqui. E nesse período de 0,2244 segundos, vai se deslocar esse percurso para fora da curva. Distância percorrida para fora da curva, 24,674 metros. Nesse período, 0,2244 segundos. E nesse período, acelerando nessa taxa, 980 metros por segundo ao quadrado, a velocidade que o móvel vai alcançar vai ser de 219,911 metros por segundo. Essa velocidade aqui, pois 980 metros por segundo ao quadrado vezes esse período, 0,2244 segundos, vai dar 219,911 metros por segundo. E aqui, no final do estágio, no final da curvatura resultante, a velocidade alcançada nesse período de 0,2244 segundos vai ser de 260,693 metros por segundo. Essa velocidade é calculada pelo teorema de Pitágoras, que é a raiz quadrada da VC, que é 140 metros por segundo, mais a velocidade de 219,911 metros por segundo. Ou seja, a raiz quadrada de 140 ao quadrado mais 219,911 ao quadrado, igual a
260,693 metros por segundo ao quadrado. Ou melhor, 260,693 metros por segundo. Não é uma aceleração. A primeira curva na trajetória da nave é chamada de primeiro estágio mecano-inercial. E cada estágio mecano-inercial é uma onda na trajetória. Até alcançar a aceleração de 1000 km por segundo ao quadrado, a nave do exemplo desenvolve 12,143 estágios mecano-inerciais, pois a cada novo estágio, a velocidade, o raio de curvatura e a aceleração aumentam numa taxa de 1,86209 vezes, o que é chamado de FAME, fator de amplificação mecano-inercial por estágio. Ou seja, em apenas 12,143 ondas na trajetória, a nave já pode acelerar a 1000 km por segundo ao quadrado, o que demora apenas 2,725 segundos, pois cada estágio mecano-inercial demora 0,2244 segundos para se completar. Então, a nave já poderá percorrer 500 km apenas no primeiro segundo de aceleração, ou ao alcançar a velocidade de 10% da velocidade da luz, 30.000 km por segundo, a distância percorrida será de 450.000 km, o que dá 11,229 voltas na Terra em 30 segundos. E já poderá realizar manobras de curvatura a uma velocidade de 30.000 km por segundo, um raio de 900.000 km. Tudo isso sem que a força G de 102.040,8 G seja sentida, pois a cada curva na trajetória, a força centrífuga acelera a nave para fora da curva, contrabalançando totalmente a inércia que se abateria mortalmente contra o sentido de aceleração sobre a nave e sua tripulação. Assim, controlando a própria inércia, uma aeronave será capaz de realizar manobras de altíssima performance, assim como os obscuros OVNIs o fazem. No ramo da ficção científica, por exemplo, vemos supernaves cingando a galáxia com velocidades estupendas. Mas como é que essas naves alcançam tamanha velocidade? Bom, no filme Star Trek, a Enterprise está ali, parada no espaço, completamente imóvel. E de repente dispara como um raio, tão veloz que desaparece da vista numa fração de segundo. Segundo conta a história do filme, a nave Enterprise é equipada com um dispositivo ou sistema chamado amortecedor inercial. Aqui, no nosso caso, esse é o nosso amortecedor inercial. É o princípio de funcionamento do amortecedor inercial. Mas na verdade não é um amortecedor inercial. Ele é o princípio de controle da inércia. É bem mais do que amortecimento inercial. Bom, com a técnica do controle da inércia, da meconércia, um avião ou uma espaçonave poderão disparar a partir de velocidade zero com a velocidade de um raio. E isto não é ficção, é técnica. E aqui temos a ilustração gráfica do primeiro e segundo estágio em subtração mecoinercial. Primeiro estágio, velocidade de curvatura constante, aqui 140 metros por segundo. A aceleração para fora da curva, 980 metros por segundo quadrado. E a velocidade resultante final, aqui 260,693 metros por segundo quadrado, metros por segundo. Esse é o primeiro estágio. No segundo estágio, a nave vai realizar esse movimento curvo com um raio de 20 metros vezes o FAME, 20 vezes 1,86209, esse raio aqui, uma curvatura de 90 graus também, só que em vez de ser a 140 metros por segundo, vai ser a 260 metros, 260,693 metros por segundo. Permitindo que a aceleração para fora dessa segunda curva seja 1,6209 vezes maior do que a da curvatura anterior, ou seja, uma aceleração de 1824,853 metros por segundo ao quadrado.
e desenhando essa segunda curvatura resultante, que vai aqui nesse ponto possibilitar a velocidade resultante final de 485,436 metros por segundo. Pelo teorema de Pitágoras, temos aqui no caso a velocidade resultante final do primeiro estágio e aqui a velocidade resultante final do segundo estágio. Mas como é que os ovnis, por exemplo, fazem curvas em altíssimas velocidades em curvas muito fechadas e não de 900 mil km de raio ou ângulo reto? Bom, aí entra a supertração mecoinercial. No caso, o raio inicial da curvatura a partir de velocidade de 0,5 metros por segundo e não a partir de 140 metros por segundo seria de apenas 0,0000025 metros, 1/4 de milionésimo de metro, e a nave poderia arrancar desde o início com uma aceleração de 1000 km por segundo ao quadrado, o que dá aquela força G de mais de 102.000 G, e a realizar curvas tão fechadas a 30.000 km por segundo, por exemplo, com um raio de apenas 15 metros, o que geraria uma força de apenas 6,122 trilhões de G, uma reação com uma aceleração de 60 trilhões de metros por segundo ao quadrado. Lembrando aqui que essa manobra a 30.000 km por segundo, numa curva de 15 metros de raio, não é em subtração mecoinercial, é em supertração. E em supertração, nessa manobra a 30.000 km por segundo, numa curvatura de 15 metros de raio, a aceleração da nave em supertração mecoinercial não seria de apenas 1000 km por segundo quadrado, e sim de 60 bilhões de metros por segundo quadrado, sem que a força de inércia se manifeste sobre a nave nem sobre a sua tripulação. Através da mecoinercinética, pela subtração mecoinercial, então uma nave, avião, fosse nave ou partícula, poderia acelerar em linha reta a 1000 km por segundo quadrado e realizar manobras de curvatura a uma velocidade de 100 km por hora, por exemplo, e raio de apenas 0,7716 mm a 500 km por hora de apenas 1,929 cm e a 1000 km por hora de apenas 7,716 cm a 10.000 km por hora de apenas 7,716 metros e a 100.000 km por hora de apenas 771,604 metros, sendo que todas essas manobras gerariam aquela força G de 102.040,8, se não fosse a mecoinercinética, pois essa compensa totalmente a inércia, ou força G, digamos assim, dessas manobras. E em supertração, a performance dessas mesmas manobras seriam ainda melhores. Este é o controle da inércia aplicado à prática, a mecoinerciação. Bom, dito isto, temos uma noção do que é a técnica do controle da inércia. Mecoinércia, mecânica do controle da inércia. Mas até agora só foi mencionado uma das 7 formas de se controlar a inércia. E esta forma é a que compensa totalmente a reação inercial. Lembrando que aqui, no termo reação inercial, a palavra reação está entre aspas. É a chamada mecoinerciação de zero absoluto. Ou seja, essa técnica de controle da inércia apresentada, que compensa totalmente a inércia, é chamada mecoinerciação de zero absoluto. No entanto, todas as 4 formas de tração mecoinercial, a subtração, a supertração, a hipertração e a hipotração, podem desenvolver 7 tipos de controle da inércia, ou seja, moldar a inércia de 7 formas diferentes. Mas falaremos sobre isso em uma outra oportunidade. Podemos citar no momento que a técnica do controle da inércia não possibilita apenas a redução ou neutralização da inércia, mas também a inversão da inércia.
E a inversão da inércia não mudaria apenas o valor da inércia, mudando o valor da massa, ou a força da massa, digamos assim, de positiva para negativa, mas também ocorreria a inversão do tempo negativo ou retrógrado. Então, esta é a primeira videoaula do Arqueiro 1. Nas próximas videoaulas, estarei apresentando os detalhes da técnica do controle da inércia, ou seja, o princípio do controle da inércia, a microinércia cinética. Para quem quiser acompanhar o texto referente a essa futura segunda videoaula, ou o texto desta primeira videoaula, é só acessar o site arqueiro1.com.